Filho amado, filha amada, ouça-me com atenção, pois estas palavras carregam um alerta vital para a sua vida, e ignorá-las trará consequências profundas. Saiba que você está à beira de perder algo de valor inestimável, um grande milagre está prestes a se manifestar em sua direção, exatamente neste instante. Esse milagre, tão imenso, transformará cada aspecto da sua existência, enchendo seus dias de abundância, renovando seus relacionamentos com laços saudáveis e concedendo uma paz que transcende o entendimento humano. Não permita que a distração ou a dúvida roubem de você o presente divino que estou prestes a derramar em seu coração. Não é por acaso que você se encontra aqui, pois cada palavra que ouve foi cuidadosamente planejada antes mesmo de você nascer. Eu sou o Senhor, seu Deus, aquele que abre caminhos onde não há saída, que restaura o que o mundo destruiu, ergue os que caíram e transforma a escassez em uma fartura sem limites. Filho, eu vi suas lágrimas derramadas no silêncio, ouvi suas súplicas nas noites solitárias e senti o peso de cada dor que você carrega no coração. Nunca duvide, nem por um instante, do meu amor, pois jamais o abandonei. Cada passo que você deu, cada batalha que enfrentou, cada momento em que se sentiu sozinho, foi parte de um processo maior, de um plano divino destinado a moldar um futuro glorioso para você. O propósito que eu tenho para a sua vida é maior do que você pode imaginar, mas é essencial que você se prepare, pois o que está por vir exige obediência, fé inabalável e disposição para abraçar a transformação. Confie em mim, pois o milagre que se aproxima não apenas restaurará sua alma, mas abrirá portas para um novo capítulo repleto de bênçãos, luz e esperança. Agora, para reivindicar este milagre, meu amado filho, minha doce filha, você deve ouvir com muita atenção até o final. Você está prestes a viver o momento mais surpreendente da sua história, o que parecia impossível, o que você achou que jamais aconteceria, está prestes a se manifestar. Mas, assim como sou Deus de promessas, também sou Deus de instruções. As portas da independência financeira estão se abrindo, dando-lhe a chance de trilhar com paixão os caminhos que ama e de oferecer o melhor àqueles que você mais estima, sua família. Não acredite que seja apenas sobre dinheiro ou posses, pois minha bênção vai muito além do material. Quero que você experimente a verdadeira liberdade, aquela que só se encontra em mim, aquela que permite caminhar sem temor, sem ansiedade, sem angústia, sabendo que sua provisão vem do alto e que ninguém poderá fechar as portas que decidi abrir para você. Filho meu, peço que permaneça firme até o fim, porque cada minuto na minha presença será um momento de entendimento, um encontro com minha palavra e com meu poder. Não deixe que as distrações do mundo afastem do que desejo revelar. Não permita que a impaciência o leve a desistir antes da hora. Preparei este momento para você. Alinhei cada frase para que receba claramente o que deve fazer. A instrução que vou lhe dar será simples, mas poderosa, e somente quem a levar a sério verá os frutos da obediência. Fique aqui, não ignore nenhuma palavra. Eu estou falando, e minha palavra não retorna vazia. Se decidir partir agora, talvez esteja desperdiçando sua última oportunidade. Existem tempos e estações em que minhas promessas são ativadas, e este é um deles. Somente quem me escuta e obedece verá minha glória em sua vida. Não permita que a dúvida ou a pressa o afastem do que estou prestes a lhe revelar. Eu sou o Senhor, seu Deus, e tracei para você um caminho que o conduzirá à plenitude e à verdadeira paz, mas você precisa ouvir com atenção e se guiar por mim, pois minha bênção não chega sem propósito nem sem lição. Vi quantas vezes você se sentiu perdido,
em busca de respostas em lugares errados, tentando resolver seus problemas com suas próprias forças até se esgotar. Mas hoje venho lembrá-lo de que sou o seu refúgio, seu provedor, seu guia, e apenas em mim você encontrará o que tanto deseja. Antes de prosseguirmos, quero que faça algo essencial. Quando o dia começar, feche os olhos e agradeça por tudo de bom e também pelo que parece ser ruim. Não pense que as dificuldades são sinais de minha ausência. Na verdade, cada desafio que você enfrentou serviu como chance de crescer em fé e caráter. Abrace a gratidão de coração aberto e veja como isso transformará sua alma, elevando-a a uma dimensão espiritual em que você pode olhar além dos obstáculos à sua frente. Cada problema esconde uma bênção ou um aprendizado projetado para fortalecê-lo e lhe dar sabedoria. Não receba com amargura o que parece um empecilho, pois muitas vezes o que você chama de atraso é, na realidade, minha proteção, o que chama de perda é um redirecionamento, e o que chama de final é o começo de algo muito maior. À medida que entrar na minha presença com gratidão, encherei seu coração com uma alegria indescritível. Aqui está minha promessa para você: inicie o dia com gratidão, mergulhe na minha palavra, e você verá tudo ao seu redor se transformar. Quando você agradece, abandona o peso das queixas e se alinha ao meu propósito. Ao agradecer, reconhece que tudo o que possui, seja muito ou pouco, representa um sinal da minha fidelidade. E quando agradece, você se abre para receber ainda mais, pois um coração grato é um coração que compreende o poder da provisão divina. Mas escute bem, minha bênção traz consigo instruções, e quem as ignora acaba perdendo o que reservei para eles. Não quero que seja como os que veem a tempestade se aproximar e não se preparam, que recebem um aviso e o tratam com desdém. Estou convocando meus filhos a estarem prontos, a agirem com sabedoria, a se moverem com discernimento. O que se aproxima exigirá que você se fortaleça na fé e que seja prudente. Portanto, preste muita atenção. Há 4 itens que você deve ter prontos em sua casa. Não se trata de coisas aleatórias nem de superstições humanas, mas de elementos que simbolizam minha provisão, minha proteção e minha orientação na sua vida. Muitos menosprezam esses sinais e depois se perguntam por que vivem na escassez, por que o desespero invade o lar, por que portas que estavam abertas se fecham de súbito. Mas isso não acontecerá com você, pois eu mesmo estou falando, guiando-o a agir antes que seja tarde demais. O tempo em que você vive agora não é um período qualquer, é um tempo de preparação, em que meus filhos precisam estar atentos, vigilantes e prontos. Você não pode andar de olhos vendados ou agir como se tudo fosse estável e seguro. Muitos confiam apenas em suas próprias forças, em seus próprios planos e na sua própria compreensão. Mas somente aqueles que se apoiam em mim serão sustentados quando o mundo tremer. Chamei você para estar preparado, não só no espírito, mas também no que coloquei ao seu alcance. Do mesmo modo como instrui Noé a construir a arca antes da tempestade, e como orientei José a estocar provisões antes da seca no Egito, hoje estou lhe dando instruções para preparar seu lar. Não ignore minha voz. Não seja como os que ouvem e não seguem. Não diga amanhã eu faço, pois cada dia é valioso, cada ato de obediência o aproxima mais da bênção que preparei. Agora, ouça com cuidado, pois o primeiro item que você deve ter em sua casa não é algo superficial, mas uma arma poderosa no reino espiritual. Não imagine que seja apenas um objeto, porque o que lhe direi traz um significado profundo e um propósito divino que muitos se esqueceram, mas que hoje você recuperará.
O primeiro artigo que precisa ter é o asterisco, não qualquer azeite, mas azeite consagrado, separado, dedicado para o meu propósito. Desde a antiguidade, o azeite simboliza minha presença, minha unção e minha proteção. Reis e profetas eram ungidos com azeite. Com azeite, os enfermos foram curados e se marcavam as casas para que a destruição passasse longe. Esse azeite não representa apenas algo físico. Ele serve de lembrete de que meu Santo Espírito está ao seu lado, de que meu poder habita em seu lar e de que cada cômodo pode se tornar um espaço de paz e não de medo, de bênção em vez de maldição. Muitos deram permissão para o desespero, a ansiedade e a confusão se instalarem no lar. Mas hoje eu lhe digo, unja sua casa, unja sua família, unja sua própria vida. Pegue o azeite e ore sobre ele, apresente-o a mim, clamando para que seja um instrumento da minha glória. Não o trate como um amuleto, mas sim como um ato de fé. Unte as portas de sua casa, declare que é a minha presença que governa cada cômodo, e rejeite tudo que se opõe à paz que prometi a você. Não negligencie esta instrução. Muitos veem a tempestade chegar e não se preparam. Muitos esperam que o perigo já esteja às portas para então me invocar. Mas hoje lhe digo, haja antes que chegue o dia mau. Assim como as virgens prudentes da minha palavra mantiveram azeite em suas lâmpadas antes de o noivo aparecer, também você deve certificar-se de ter azeite em casa, tanto no aspecto natural quanto no espiritual. Não viva como se o amanhã estivesse garantido. Não se apegue à ideia de que sua força, seu intelecto ou seus recursos sejam suficientes para sustentá-lo. Eu sou o único que sabe o que está por vir, o único que enxerga o que se aproxima, o único que pode conduzi-lo com exatidão. Muitos creem somente no que conseguem ver, mas aqueles que me seguem pela fé, confiando que minha direção é perfeita, mesmo sem entender cada passo, esses são sustentados. Se eu o chamo a se preparar, é porque algo está a caminho. Não lhe falo para plantar medo, mas para que você se firme em mim e seu lar permaneça inabalável. Eu não vou deixá-lo desavisado como aqueles que dormem enquanto a tormenta chega. Sou um Deus de ordem, um Deus que alerta antes de agir, um Deus que protege os seus e lhes dá instruções concretas, para que andem em segurança em tempos incertos. O que virá exigirá que você esteja firme, não se rendendo ao pânico nem às mentiras do mundo. Dei a você armas espirituais, mas também peço que haja com prudência. Assim como preparei meu povo antes de cada grande provação, hoje lhe ofereço os fundamentos para que esteja pronto, para que o que trará aflição a outros encontre você confiante sob minha cobertura. O segundo artigo que precisa ter em casa é a água. Não encare isso de forma banal. Desde o princípio, a água simboliza purificação, renovação e vida. Se o azeite representa minha unção e minha presença, a água representa minha palavra, meu espírito, minha habilidade de limpar, curar e restaurar. Lembre que no início criei o mundo com minha palavra e meu espírito se movia sobre as águas. A água não é apenas um recurso físico, ela recorda que sem mim não existe vida. Assim como o corpo não sobrevive sem água, sua alma não sobrevive sem a minha palavra. Muitos deixaram suas fontes espirituais secarem, permitindo que seu relacionamento comigo se tornasse árido, permitindo que a aridez do mundo apagasse o rio de vida que coloquei dentro deles. Mas hoje eu lhe digo, é hora de encher suas vasilhas, de garantir que em sua casa haja água, tanto física quanto espiritualmente. Assim como instruí Moisés a ferir a rocha para que brotasse água no deserto, quero que você aprenda a depender de mim para seu sustento.
Não confie nos sistemas do mundo, pois eles são fracos e podem falhar de um momento para outro. Do mesmo modo que a água pode faltar na terra, os recursos humanos podem desaparecer subitamente. Mas minha provisão jamais se esgota, meu rio nunca deixa de correr, minha palavra jamais deixa de trazer vida a quem a busca. Tenha água guardada em sua casa, porque chegará a hora em que ela terá mais valor que o ouro. Não seja como os que menosprezam os sinais, os que acreditam que tudo permanecerá da mesma forma. Os que se preparam com fé são os que observam minha mão agir em tempos de crise. Assim como o profeta Elias foi mantido ao lado do ribeiro de Querite, também sustentarei aqueles que confiam em mim. Mas algo mais essencial do que a água física é a água espiritual. Não descuide de seu relacionamento comigo. Assim como o corpo definha sem água, também o seu espírito enfraquece sem a minha presença. Mergulhe na minha palavra, permita que meus ensinamentos limpem sua mente de toda mentira, de qualquer dúvida e de qualquer medo. Venha até a fonte de água viva e jamais terá sede novamente. Não ignore este alerta, pois assim como a água pode trazer vida, também pode trazer juízo. Nos dias de Noé, aqueles que escutaram a minha voz e entraram na arca foram salvos, os que desprezaram minha advertência pereceram nas águas do dilúvio. Você escolhe se minha água será para você uma fonte de vida ou um lembrete daquilo que deixou escapar. Preste atenção, pois o que vou lhe revelar agora é fundamental. Não trate minhas advertências com descaso, nem considere minhas palavras de modo leviano. Muitos se acomodaram à tranquilidade que enxergam no presente, imaginando que tudo seguirá inalterado, confiando na estabilidade do que vem ao seu redor. Mas hoje lhe digo, os tempos mudam, as estações se transformam, e apenas quem caminha em obediência estará preparado para o que vem. Desde o princípio, tenho preparado meus filhos para cada etapa da história. Antes que a grande seca alcançasse o Egito, concedi sabedoria a José para armazenar provisões. Antes que o dilúvio cobrisse a terra, orientei Noé a construir a arca. Antes de meu povo sair do Egito, ordenei que marcassem as portas com sangue, para que a praga não os atingisse. Eu sempre anuncio antes de agir. Mas só veem a minha salvação aqueles que ouvem com fé. Não basta desejar a minha proteção, é preciso agir em obediência. Não é suficiente dizer que confia em mim, pois a fé precisa se manifestar em atitudes concretas. Muitos clamam nos dias de angústia, sem que tenham se preparado nos tempos de fartura. Inúmeros desejam contemplar minha glória, mas ignoram minhas instruções. Não seja como eles, erga-se, prepare-se, pois estou prestes a realizar algo grandioso no meio daqueles que me buscam. O terceiro item que você deve ter em sua casa é o pão. Não qualquer pão, mas um pão que represente minha provisão, minha fidelidade e meu pacto eterno com você. Desde eras remotas, o pão simboliza vida, sustento e comunhão. No deserto, alimentei meu povo com maná do céu, a cada manhã. Quando a escassez parecia invencível, alimentei multidões com pão. E foi através do pão que firmei o maior pacto de todos, quando meu filho ergueu o pão, partiu e declarou: "Este é o meu corpo, entregue por vós." O pão em sua casa deve lembrá-lo de que sou a sua provisão. Não deposite mais confiança no trabalho das suas mãos do que em mim. Não pense que tudo o que possui vem apenas do seu esforço. Eu sou quem abençoa, quem abre portas, quem concede semente ao que semeia e pão ao faminto. Se você se apegar aos tesouros do mundo, verá como eles se dissipam. Mas,
se apegar-se a mim, nada lhe faltará. Nos tempos que se aproximam, muitos enfrentarão escassez. O que hoje parece farto em breve será difícil de encontrar. Pessoas correrão em busca de alimento, sem sucesso. Mas aqueles que ouviram a minha voz, que foram prudentes e guardaram pão em seus lares, verão minha fidelidade na adversidade. Assim como alimentei Elias no deserto com pão trazido pelos corvos, e como sustentei a viúva de Sarepta quando tudo parecia perdido, também suprirei os que confiam em mim. Escute com clareza, peço que mantenha pão em sua casa, não apenas como provisão física, mas como um ato profético de confiança no meu cuidado. Toda vez que olhar para esse pão, recorde que não depende deste mundo e sim de mim. Sempre que o partir e o dividir com sua família, declare que eu sou quem sustenta, quem abençoa e quem abre os céus em favor dos que me buscam. Porém, não se limite ao pão físico, também deve ter o pão espiritual. Minha palavra é o alimento para a sua alma. Assim como o corpo não vive sem comida, seu espírito não sobrevive sem a minha verdade. Muitos permitem que a vida espiritual se enfraqueça porque deixam de se nutrir da minha palavra, enchendo a mente com preocupações, notícias terrenas e vozes de medo, mas descuidando do único sustento capaz de apoiá-los em tempos difíceis, minha palavra viva e eterna. Não viva só do que o mundo lhe oferece, não baseie sua esperança naquilo que é passageiro. Encha-se da minha verdade, alimente-se da minha presença, porque, nos dias que virão, somente aqueles que estiverem firmados em mim conseguirão resistir. A sabedoria não está em quem ouve, mas em quem pratica. Não basta receber minha palavra se você não a coloca em prática. Não adianta conhecer meus caminhos se não os seguir com determinação. Inúmeros ouviram minhas advertências, mas poucos agiram. Muitos sentiram no coração que os tempos mudavam, mas preferiram ignorar, aferrados à falsa segurança do que percebem. Você, porém, não deve ser como eles. É preciso crer, preparar-se, buscar-me de todo o coração. Já lhe falei sobre a unção, a purificação, a provisão. Mostrei que em minha presença há direção, e que somente quem estiver pronto poderá permanecer de pé diante do que se aproxima. Agora, revelarei o quarto e último artigo que você deve ter em seu lar. Não se trata de algo luxuoso, nem é algo que o mundo valorize, mas, no plano espiritual, pesa de forma que poucos compreendem. Aqueles que perceberam sua importância viram minha mão agir intensamente em suas vidas. O quarto item que deve estar na sua casa é o **sal***. Não o subestime nem o considere irrelevante. O sal tem um significado muito mais profundo do que você imagina. Desde os tempos antigos, o sal representa aliança, preservação, proteção contra a corrupção e santidade. Quando estabeleci meu pacto com meu povo, dei orientações claras sobre o valor da sal. Não apenas sabor nos alimentos, mas um propósito divino: conservar, purificar e selar um compromisso eterno comigo. O sal simboliza seu compromisso comigo em um mundo onde muitos perderam a identidade espiritual, onde os valores desapareceram, onde a verdade foi substituída por mentiras. Chamei você a ser sal na terra, a marcar a diferença, a permanecer firme, a não permitir que a corrupção do mundo contamine seu coração ou seu lar. Assim como o sal inibe a deterioração, minha presença em você impede que o mal destrua o que coloquei em suas mãos. Muitos deixaram a contaminação entrar em suas vidas, permitiram que os hábitos mundanos apagassem sua paixão por mim, deixando o pecado entrar em casa sem qualquer resistência. Mas hoje lhe digo: levante-se e estabeleça uma aliança comigo.
Declare que seu lar é dedicado a mim, que sua vida me pertence, que nenhuma influência externa o afastará da minha verdade. Tenha sal em casa como um lembrete de que você faz parte da minha aliança. Use o sal com um propósito, não como um objeto sem sentido, mas como um sinal de que se alinha à minha vontade. Assim como Eliseu jogou sal nas águas amargas e as tornou saudáveis, também posso restaurar o que foi contaminado na sua vida. E como meu filho declarou, vocês são o sal da terra, assim o chamo para ser luz em meio às trevas, para fazer a diferença quando todos ao redor perderam o rumo. Mas escute, o sal só tem valor quando mantém o sabor. Se o sal se tornar insípido, não serve para nada, senão para ser jogado fora. Se sua fé se enfraquecer, se seu compromisso comigo esfriar, se você deixar a mornidão dominar, tornará-se como o sal sem gosto, sem propósito, sem força. O sal na sua casa deve recordá-lo de que é preciso viver com determinação. Você não está aqui por acaso. Não o chamei para uma vida comum. Entreguei dons, autoridade e um chamado maior do que você supõe. Mas se não der valor, se não agir, se não se consagrar a mim, perderá a oportunidade de ver minha glória se manifestar na sua existência. Olhe ao seu redor, o mundo se transforma com rapidez, os sinais estão por toda parte. Quem tem discernimento percebe que os tempos são diferentes, que a batalha espiritual se intensificou, que há urgência nos céus. Estou chamando meus filhos para que se preparem, para que se afastem do mal, para que andem em obediência, sendo luz e sal no meio da escuridão. O tempo da indecisão acabou. Você não pode servir a dois senhores, não pode viver com um pé nos meus caminhos e outro no mundo. É hora de se definir, de se posicionar, de escolher se estará entre os fiéis ou se recuará. Os 4 itens que lhe pedi para ter em casa não são apenas objetos, representam uma vida alinhada à minha vontade. O azeite simboliza minha unção, meu Espírito Santo guiando e protegendo você. A água simboliza a minha palavra, a minha verdade, que purifica e renova. O pão representa a minha provisão, a minha fidelidade em todos os momentos. E o sal significa seu pacto comigo, seu compromisso de viver em santidade e verdade. Agora você conhece as minhas instruções. Sabe o que deve ter em sua casa. Mas preste atenção, não basta possuir esses itens, é necessário ativá-los com fé e propósito. Eles não têm poder por si mesmos, mas, quando usados em obediência e em alinhamento à minha palavra, tornam-se instrumentos de bênção e proteção para você e para a sua família. Muitos ouviram minhas advertências, sentiram no íntimo que os tempos estão mudando, mas decidiram ignorar, apegando-se a uma falsa segurança do que enxergam. Você não seja como eles. Seja daqueles que creem, obedecem e andam na minha verdade, sem hesitação ou medo. O azeite que pedi que guardasse não deve ficar encostado sem sentido. Tome-o, ore sobre ele, apresente-o diante de mim com gratidão e consagração. Assim, doença ou escassez não terão poder sobre sua família. Unja seus entes queridos, interceda por eles e proclame que a minha proteção e o meu favor os cobrirão em todo o tempo. Esse gesto não é um ritual vazio, tampouco superstição, é um ato de fé, um símbolo de que você confia na minha autoridade e direção. Do mesmo modo que, na antiguidade, reis e profetas eram ungidos com azeite para serem separados com um fim especial, hoje chamo você a usá-lo como prova de que foi escolhido para viver sob meu amparo. A água que deve manter em casa ultrapassa o valor físico. Assim como o corpo não vive sem água, seu espírito não vive sem a minha palavra.
Não basta armazenar recursos no plano natural se o aspecto espiritual permanece seco. Beba da minha verdade, busque a minha presença. Deixe que meus ensinamentos limpem sua mente de dúvidas, medos e confusões. Não permita que as vozes do mundo façam esquecer que a minha palavra é a única fonte de vida real. Sempre que beber água, recorde que, assim como ela sacia a sede corporal, somente a minha presença sacia a sede da alma. Encha sua casa com minha palavra, não deixe um dia sequer sem me buscar. Sem orar, sem ler o que revelei. Em períodos difíceis, somente os enraizados em mim conseguirão se manter de pé. E, da mesma forma que a água lava e purifica, você também deve limpar seu lar de tudo que me desagrada. Analise sua vida, sua casa, seu coração. Se algo distancia de mim, é o momento de remover. Não é possível caminhar com um pé na luz e outro nas trevas. O sal que lhe ordenei ter em sua casa simboliza o pacto eterno que estabelecemos. Assim como o sal preserva e impede a deterioração, assim minha presença em sua vida protege e mantém intacto tudo o que confiei a você, impedindo que o mal destrua o que é sagrado. Não permita que as contaminações deste mundo se infiltrem em seu ser, nem que os costumes passageiros deste tempo apaguem o zelo ardente que deve inflamar seu coração por mim. Hoje, decida viver em santidade, com retidão, afastando-se de tudo aquilo que enfraquece a comunhão que compartilhamos. Cada vez que você usar o sal, lembre-se de que eu o chamei para ser uma luz resplandecente e causar um impacto transformador. Não permita que as inquietações da vida façam você esquecer quem você é em mim. Assim como Eliseu usou o sal para curar as águas amargas, eu desejo curar e restaurar tudo o que foi envenenado em sua trajetória. Proclame com fé que seu lar, sua família e seu futuro estão sob minha bênção, pois essa é a verdade que eu lhe concedo. Filha, eu já a libertei de coisas que você nem imaginava. Protegi você de pessoas que sorriam por fora e amaldiçoavam por dentro, silenciei guerras que se formavam contra você enquanto dormia. E por tudo isso, agradeça-me, pois a gratidão de hoje é o que abrirá as portas do amanhã. Você está pronta para receber mais? Então aprenda a dizer obrigada mesmo antes de ter, porque quem me agradece em pouco estará preparado para muito. A conexão mais profunda que você pode ter comigo não está lá fora, mas dentro de você. Procure-me em igrejas, canções, vídeos, conselhos, mas, sobretudo, encontre-me no silêncio da sua alma. Eu habito em você, respiro em você, falo quando seu espírito se aquieta, embora sua mente esteja repleta. Seus dias tão atarefados e seu coração tão ocupado com as urgências do mundo, que você perdeu o hábito de me ouvir. Desligue o mundo, feche os olhos, respire e diga, fala, Senhor, sua filha está ouvindo agora. Nos comentários, escreva, Senhor, ensina-me a ouvi-lo em silêncio. Essa declaração é mais do que palavras, é um ato espiritual. Ao escrevê-la, você permite que o meu espírito penetre suas rotinas, suas escolhas, suas decisões, e fale com você de forma clara. Eu nunca parei de falar, filha, você é quem precisa aprender a discernir, e quando aprender, verá que tudo o que procurava lá fora já estava dentro de você. Porque é lá que eu habito, é nesse recanto que resido no seu espírito, minha filha. Ouça com atenção, eu sei pelo que você passou, sei onde foi ferida, sei o que lhe foi tirado, sei o que você teve de abandonar, mesmo quando seu coração implorava para continuar. Nada passou despercebido diante de mim, nenhuma lágrima caiu ao chão sem que eu a recolhesse, nenhuma dor foi ignorada pelo céu. Mas, filha,
Entenda que a dor que eu permiti não foi para destruí-la, mas para transformá-la. Você pediu força, e eu a conduzi por momentos em que teve de se superar. Você buscou sabedoria, e eu a permiti enfrentar situações que exigiram discernimento. Você desejou intimidade comigo, e eu precisei separá-la daquilo que roubava sua atenção, usando a dor como instrumento de lapidação. Assim como o ouro é provado no fogo, sua alma passou por fornalhas, não para ser consumida, mas para ser purificada. Lembre-se de quando foi abandonada e achou que não suportaria. Lembre-se do desespero daquela perda, da solidão que parecia insuportável. Foi nesses momentos que sua fé cresceu, que suas raízes espirituais se aprofundaram, e hoje você não é mais a mesma, é mais forte, mais sensível, mais desperta. Você não percebeu que foi na dor que mais me sentiu? Nas noites em que ninguém a compreendia, eu me deitei ao seu lado. Nos dias em que pensou em desistir, eu segurei sua mão com firmeza. O sofrimento, quando você está sob os meus cuidados, nunca é punição, é correção, preparação, elevação. Você não seria capaz de suportar o que está por vir se não tivesse enfrentado o que passou. Por isso, hoje eu lhe digo, não amaldiçoe suas dores, consagre-as, ofereça-as a mim, pois eu transformarei sua cruz em testemunho. Escreva nos comentários, Senhor, eu consagro minha dor a ti. Essa frase não é meramente simbólica, é uma oferta, um ato de rendição espiritual. Quando você me dá acesso até a sua dor, eu lhe concedo acesso à sua nova estação. O inimigo quis que você acreditasse que tudo aquilo era injustiça, mas eu lhe digo que foi uma estratégia, foi apedrejamento, foi um plano de amor que sua mente ainda não compreende, mas que seu espírito já reconhece. Eu permiti o choro, mas prometi que a alva traria alegria, e essa alva está a caminho, filha. Ouça com o coração aberto. Já se perguntou como sobreviveu àquele momento que parecia o fim? Já parou para pensar por que certos acidentes foram evitados, ainda que por segundos? Notou como seu espírito, às vezes, se acalma sem razão aparente? Isso não é coincidência, é proteção. Desligue o mundo, feche os olhos, respire e diga, fala, Senhor, sua filha está ouvindo agora. Nos comentários, escreva, Senhor, ensina-me a ouvi-lo em silêncio. Essa declaração é mais do que palavras, é um ato espiritual. Ao escrevê-la, você concede permissão para que o meu espírito adentre suas rotinas, escolhas e decisões, falando com você de forma clara. Eu nunca parei de falar, filha, você precisa aprender a discernir, e quando aprender, perceberá que tudo o que procurava fora já estava dentro de você. Agora, meu filho, a verdade já foi revelada, e não existem desculpas para adiar a sua decisão. Não há tempo para dúvidas, pois minhas instruções foram dadas com amor, e cabe a você obedecê-las. Não espere que a provação se aproxime para buscar meu socorro. Não deixe para depois o que eu revelo neste momento. No futuro, muitos se perguntarão por que alguns prosperaram enquanto outros sofreram, por que alguns foram protegidos e outros enfrentaram angústias. A resposta estará em quem ouviu minha voz e escolheu obedecê-la, e em quem a ignorou. Hoje, chamo você a ser daqueles que creem, que obedecem e que se preparam com uma fé inabalável. Diante de você, coloco um caminho de vida e de bênção, basta que decida percorrê-lo com convicção. Que minha paz, minha provisão e minha proteção jamais se afastem de você, pois estou contigo a cada passo. Agora, haja com fé, e você verá a glória que eu derramo sobre sua vida. Amém. Amados irmãos e irmãs,
É com humildade e gratidão que chegamos até vocês hoje. Nosso canal é mais do que vídeos e palavras, é um espaço onde a mensagem divina encontra corações sedentos por fé e esperança. Cada conteúdo que compartilhamos tem o poder de tocar vidas, renovar a fé e iluminar caminhos. Agora, convidamos você a ser uma parte ativa dessa missão. Sua doação, por menor que seja, faz uma diferença tremenda. Ela nos permite continuar produzindo conteúdos relevantes, alcance maior e oferecer um lugar de encontro espiritual para todos os que buscam a Palavra de Deus. Clique no botão Valeu que está abaixo do vídeo e apoie essa causa que transforma vidas e fortalece a nossa fé. Caso você não possa fazer uma doação, ajude-nos compartilhando esse vídeo com aqueles que precisam ouvir a mensagem de Deus. Sua presença até aqui é o mais gratificante. Muito obrigado por chegar até aqui, que Deus abençoe cada um de vocês, e até o próximo vídeo.